Vamos retomar a segunda parte da entrevista com o consultor legislativo do Senado, Carlos Henrique Tomé, sobre a conferência Rio+20. Carlos Henrique, você se referiu às diversas conferências que já aconteceram sobre desenvolvimento sustentável, mas não falou na reunião de Copenhague, onde o Brasil se destacou. Por que a reunião de Copenhague não faz parte dessa série de encontros? São processos paralelos. A reunião de Copenhague, ela é uma reunião das partes, dos países membros, dos países signatários da Convenção do Clima. Assim como você tem reunião das partes dos países signatários da Convenção de Biodiversidade e várias outras. Esse é um ponto que a Rio+20 vem sofrendo algumas críticas, justamente por não ter contemplado as discussões sobre mudança do clima e sobre biodiversidade, entre outras. Por que a Rio+20 não vai tratar desses temas? Porque esses temas têm um processo negociador próprio. As negociações sobre mudança do clima e sobre biodiversidade acontecem nessas COPs, que são as conferências das partes. A Conferência do Clima já está vai para a sua 18ª reunião das partes. A Conferência de Biodiversidade teve a sua 10ª reunião das partes em 2010. Mas, então, por que a reunião do clima, por que o tema mudança do clima não está na Rio+20? Ele não está diretamente. Não haverá, durante a Rio+20, negociações formais dentro do marco da Convenção do Clima. Mas quando você discutir, no contexto da Rio+20, temas como energia, florestas, oceanos e todos os demais temas que estão incluídos na temática da Rio+20, você estará discutindo indiretamente ou estará tratando das causas fundamentais da mudança do clima, por exemplo. Por exemplo, fala-se muito na construção de uma sociedade de baixo carbono. Isso só se vai obter se combater o aquecimento global. Então, uma coisa, de certa forma, está imbricada com a outra. Por exemplo, no âmbito da Rio+20, como se dará essa discussão sobre a construção de uma sociedade de baixo carbono? A economia de baixo carbono e a construção de uma sociedade de baixo carbono, essas discussões elas estão inseridas no primeiro foco, que é a economia verde. O processo histórico de desenvolvimento, ele tem se baseado, desde a Revolução Industrial, no consumo crescente de combustíveis fósseis. A queima desses combustíveis fósseis lança na atmosfera carbono que estava imobilizado há milênios, no subsolo. Então, quando você retira do subsolo petróleo, faz o beneficiamento, transforma em combustível, esse combustível é queimado, você está lançando na atmosfera uma quantidade de carbono que não existia anteriormente, diferente das iniciativas de biocombustíveis, por exemplo. Nos biocombustíveis existe a mesma ou mais ou menos a mesma emissão de carbono, mas é um carbono que foi absorvido pela cultura, pela cana-de-açúcar, por exemplo, na safra anterior. Então, o tempo de ciclagem desse carbono é de 1 ano. Você absorve, a cana-de-açúcar absorve num ano, durante o seu período de crescimento, depois transformado em combustível, é queimado e lança o carbono na atmosfera. Diferentemente do petróleo. Esse carbono do petróleo estava imobilizado no subsolo há milênios. Não é? Então, essa é a diferença. Então, a ideia de uma economia de baixo carbono, de uma sociedade de baixo carbono, um dos pontos fundamentais dessa economia de baixo carbono é a transição dos combustíveis fósseis para alguma outra fonte alternativa de energia. E essas fontes alternativas de energia são biocombustíveis, energia eólica, energia solar. Ou seja, a busca de combustíveis com matrizes renováveis. Exatamente.
Fala-se muito também, como um dos temas principais, a questão dos mananciais, da água. Você poderia detalhar quais temas especificamente constarão da pauta da Rio+20? Constam da pauta da Rio+20? São diversos temas em que a Rio+20 vai se debruçar mais, que estão inseridos dentro do contexto tanto de economia verde como de governança para o desenvolvimento sustentável. Um desses temas, e um dos mais importantes, é justamente o manejo sustentável, o uso sustentável e a preservação da água, dos recursos hídricos. Qual que é a preocupação? Não é? Os recursos hídricos, eles são a quantidade de água disponível para consumo humano, ela é muito pequena em relação à quantidade de água existente no planeta Terra. A grande maioria da água está nos oceanos, não existe ainda um processo eficiente de dessalinização dessa água para consumo, sem falar no que fazer com o rejeito. O rejeito da dessalinização é o sal. E o sal, em grandes quantidades, é poluente também. Então, boa parte da água está nos oceanos. Boa parte da água doce está nas geleiras. Então, fica uma parcela muito pequena de água disponível para consumo. E, além de tudo, ela é concentrada em algumas regiões e falta em outras regiões. A distribuição, por exemplo, na África. Exatamente. Então, assim, boa parte da população da Terra já enfrenta uma situação de carência de água. E esse quadro tende a se agravar. Embora esse seja um quadro conhecido há muito tempo, não existe uma convenção internacional sobre preservação da água. Todas as discussões elas estão concentradas no Fórum Mundial das Águas, que não é um processo de negociação das Nações Unidas. É um processo paralelo que reúne delegações oficiais, mas que não faz parte do sistema das Nações Unidas e não chegou ainda a uma convenção internacional, por exemplo. Pois essa sua resposta me leva a uma nova indagação. Essas decisões têm poder vinculante? Quer dizer, os países são obrigados a cumprir aquelas metas? Até que ponto isso não fica no ar e em função das circunstâncias políticas de cada país, podem ou não ser aplicadas? Esse é o grande dilema do direito internacional, em todos os temas, não é? Pela própria natureza do sistema internacional, a ausência de um governo mundial permite que o atendimento das exigências dessas convenções fique ao sabor das conjunturas locais. Das conjunturas locais. E da vontade dos governantes. Também. O máximo que se chega é uma espécie de sanção moral. Então, países como os Estados Unidos, que assinaram a Convenção do Clima, mas não fazem parte mais do Protocolo de Quioto, são constantemente censurados por esse comportamento. Mas não existe uma sanção internacional. E será que agora, no âmbito da Rio+20, esse assunto poderá ter um desdobramento de forma que haja meios e modos de controlar a efetividade do alcance das metas? Eu não acredito, até porque isso faz parte da característica do sistema internacional. Mas uma iniciativa importante nesse sentido é a criação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Em 2000, uma conferência internacional sobre outro tema, estabeleceu Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Esses objetivos, que têm como temas diminuição de analfabetismo, de mortalidade infantil, mortalidade de gestantes, eram direcionados fundamentalmente para os países em desenvolvimento, para os países mais pobres. Não há, assim como agora, não havia nenhuma espécie de sanção pelo descumprimento. Mas a criação desses objetivos gerou uma
forma de coordenar as ações no sentido de alcançá-los. A ideia agora é se criar objetivos de desenvolvimento sustentável, aplicáveis não só aos países em desenvolvimento, mas a todos os países em geral, tanto desenvolvidos como em desenvolvimento. Mais uma vez, não haverá sanções ao descumprimento desses objetivos, mas eles vão servir como um catalisador das ações de promoção dessas metas. Ora, nós já comentamos aqui o posicionamento dos Estados Unidos e da China, que formalmente não enviaram os seus líderes maiores a Rio+20, o que em si mesmo denota uma certa distância da Rio+20. Mas, ao mesmo tempo, se comenta que, por exemplo, a China tem tomado medidas nas suas políticas públicas no sentido de aderir a esses processos de desenvolvimento sustentável que hoje são disseminados em diversas partes do mundo. Quer dizer, ao mesmo tempo, mesmo aqueles que formalmente resistem a adotar determinados acordos, há uma evolução positiva no sentido do desenvolvimento sustentável pelas economias as mais poderosas do mundo? Sem dúvida. A realidade a China é um país muito complexo, né? Você tem um contingente populacional de mais de 1 bilhão de pessoas, são pessoas, em sua maioria, que não têm acesso aos bens básicos do conforto cotidiano, mas que vem crescendo a taxas altas e com um processo intenso de urbanização. Por necessidade, eles estão adotando medidas de desenvolvimento sustentável, porque a poluição nas cidades cresceu muito nos últimos anos, os impactos ambientais desse processo acelerado de desenvolvimento se fazem sentir. Então, por uma questão até de sobrevivência mesmo do processo de sustentabilidade do processo de crescimento econômico, eles precisam migrar para uma economia mais sustentável. Mas nós não podemos nos enganar. Há muito ainda o que fazer na China. Os processos insustentáveis de crescimento que foram adotados nas últimas décadas, eles geraram um passivo ambiental importante, mas que de alguns anos para cá o crescimento vem sendo redirecionado no sentido do desenvolvimento sustentável. Você diria o mesmo em relação à Rússia, em relação à Índia, em relação à África do Sul, os considerados emergentes que estão ali lado a lado do Brasil nesse processo global? Sim. Cada um desses países emergentes enfrenta desafios distintos. A criação dessa sigla BRICS, a reunião dos países em torno de objetivos comuns, ela é posterior à criação da sigla. A sigla foi criada por uma instituição financeira, por um banqueiro internacional, e os países envolvidos, né, eles enxergaram nisso uma oportunidade de concertação, de atuação coordenada. Mas cada um desses países enfrenta desafios distintos. Não é? O desafio da China é promover a transição para uma economia verde, tendo em vista o crescimento acelerado. O desafio da Índia é a inclusão social, que também mais de 1 bilhão de pessoas sem acesso aos bens básicos de consumo. Os desafios do Brasil passam por inclusão social, muito de proteção ambiental. Enfim, esses países eles procuram uma atuação articulada no cenário internacional, mas, do ponto de vista doméstico, os desafios são muito distintos. E qual você acha que deve ser o papel do Brasil da Rio+20? O Brasil precisa ser ousado. O Brasil precisa ser ousado no sentido propositivo
da conferência. Nós não temos, nós somos o país anfitrião, é uma conferência da ONU que ocorre no Brasil. Então nós não temos nenhum compromisso, o Brasil não será cobrado internacionalmente pelos resultados da conferência. O Brasil será cobrado internacionalmente pelo funcionamento da conferência. A logística, o funcionamento mesmo das reuniões. Agora, o resultado temático da conferência é uma responsabilidade conjunta de todos os países. Mas o Brasil tem, como país anfitrião, a responsabilidade de adotar uma postura propositiva. E vem adotando essa postura propositiva. O Brasil encampou a proposta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi inicialmente feita por 2 países da América Latina, encampou essa proposta e vem defendendo com bastante intensidade a criação desses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Não será possível agora, durante a Rio+20, ter esses objetivos fixados como um resultado da conferência, mas já existe a indicação de que eles serão estudados, né? Serão criados, serão concebidos até 2015 para serem implementados até 2030. Sei. E pessoalmente, você considera que o Brasil aparece bem neste momento, a partir da discussão do Código Florestal, a partir da descoberta do pré-sal e do início da exploração do pré-sal, a perspectiva de termos aqui uma matriz de biocombustíveis também reforçada no contexto das próximas décadas. Como é que você vê o Brasil nesse cenário comparativamente com os outros parceiros aí dessa aventura global? É preciso separar essa discussão em duas classes. A primeira classe é o que nós já fizemos, e a segunda é o que nós vamos fazer. Com relação ao que nós já fizemos, o Brasil é visto internacionalmente como um país bastante avançado. Nós temos uma matriz energética, uma matriz elétrica muito limpa se comparados com os países nossos concorrentes e também com os países mais desenvolvidos. Então, do ponto de vista energético, o Brasil está muito bem posicionado no cenário internacional. Os esforços dos últimos anos dos programas de distribuição de renda do governo também têm dado uma boa imagem para o país, uma boa imagem internacional para o país. Então, com relação ao que nós já fizemos, o Brasil está bem. Também o esforço para conter o desmatamento. Também o esforço para conter o desmatamento. Esse ano de 2011, 2012, a taxa de desmatamento na Amazônia foi a mais baixa desde que começou a ser medida, começou a ser registrada em 1988. A segunda etapa, segundo categoria de questões que nós temos, que você levantou, é o que nós ainda vamos fazer. Então, nisso se inserem o pré-sal, o Código Florestal. Mais importante do que esses bens em si, é o que nós vamos fazer deles. Então, o pré-sal traz para o Brasil reservas de petróleo que nós nunca tivemos. Agora, como que nós vamos explorar esse pré-sal e qual vai ser o direcionamento dos recursos financeiros auferidos com a exploração do pré-sal, é isso que vai fazer diferença para o país, para o futuro do país. O Código Florestal é a mesma coisa. Nós estamos ainda, a discussão sobre o Código Florestal não está fechada, nós estamos ainda com perspectivas divergentes entre o agronegócio e os ambientalistas, mas essa perspectiva, de algum modo, ela precisa ser conjugada, porque o objetivo final é a promoção do desenvolvimento do país. E o desenvolvimento do país demanda a produção agrícola, mas demanda a preservação ambiental. Em determinado momento, vamos ter que chegar a um ponto... A um denominador comum. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista.
Chegamos ao final da nossa entrevista especial com o consultor legislativo Carlos Henrique Tomé sobre a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a chamada Rio+20. Se você quiser copiar essa entrevista ou enviar o seu comentário, basta ligar para o Alô Senado no número 0800 61 2211 ou acessar o nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV. Até uma próxima oportunidade aqui na TV Senado.